eu sou livre e posso fazer o que eu quiser. Se você é católico, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1740, vai dizer o seguinte: quais são as ameaças à liberdade? O exercício da liberdade não implica o direito de dizer e fazer tudo. É falso pretender que o homem sujeito à liberdade baste a si mesmo, tendo por fim a satisfação do seu próprio interesse no gozo dos bens terrenos. Então, não é porque eu sou livre que eu posso dizer o que eu quero e fazer o que eu quero. Não é porque eu sou livre que eu posso achar que tudo está subjugado ao meu querer, ao meu desejo, ao prazer que eu devo desfrutar e gozar. O Catecismo da Igreja Católica, ainda no parágrafo 1747, vai dizer, resumindo o que foi dito: o direito ao exercício da liberdade é uma exigência inseparável da dignidade do homem. Então, o homem é livre, Deus nos libertou, né? Cristo nos libertou, né? É para a liberdade que Cristo nos libertou. Gálatas 5:1. Porém, esse direito da liberdade do homem que está, vamos dizer assim, enraizado na sua dignidade humana, ele não pode me dar, e ele não me dá, melhor dizendo, o direito de fazer ou dizer o que eu quero, porque eu sou livre, né? Hoje se fala muito de liberdade, né? Na questão da democracia. Então, em nome da liberdade, eu penso que eu posso dizer o que eu quero. Eu acredito que eu posso fazer o que eu quero. Só que, para mim, para você que somos católicos, a igreja ensina. Veja o que ela diz. Mas o exercício da liberdade não implica o suposto direito de tudo dizer e fazer. Então eu não tenho o direito de dizer e fazer o que eu quero em nome da liberdade. Porque a nossa liberdade, ela tem um limite. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1739, vai dizer o seguinte: a liberdade do homem é finita. Veja, a liberdade do homem é finita e falível. De fato, o homem falhou, pecou livremente, recusando o projeto do amor de Deus, enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Esta primeira alienação gerou outras em grande número. Desde suas origens, a história comprova os infortúnios e opressões nascidos do coração do homem por causa do mau uso da liberdade. Então, hoje, no período que mais se fala de liberdade, as pessoas estão usando muito mal a liberdade. O autor da carta aos Gálatas, São Paulo, ele vai dizer que a nossa liberdade não pode ser motivo ou não pode dar ênfase à libertinagem. Vamos ver o que o autor da carta aos Gálatas vai dizer sobre isso. Como eu dizia, aqui na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 13, veja o que São Paulo vai dizer. São Paulo fala de uma forma extraordinária. Ele diz assim: não abusar da liberdade, viver vida espiritual. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, ele vai dizer, não abuseis, porém, da liberdade, como pretexto para prazeres carnais. Pelo contrário, fazei-vos servos um dos outros, pela caridade, porque toda a lei se encerra num só preceito: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então veja, São Paulo está dizendo e deixando claro, principalmente para os dias de hoje, podemos assim dizer, ele escreveu para os Gálatas, claro, mas também serve para nós, principalmente nos dias de hoje, em nome da liberdade, as pessoas estão dizendo que podem tudo. E nos governos, né, nas democracias espalhadas pelo mundo afora, existe um entendimento de que a liberdade me dá o direito de fazer o que eu quero, de dizer o que eu quero, de viver como eu quiser, contanto que eu possa satisfazer o meu ego, contanto que eu possa satisfazer o meu ventre, ou seja, os prazeres que estão desordenados
em minha vida, em minha alma. Porém, nós, em nome da liberdade, não podemos fazer e dizer o que nós queremos. Nós não podemos viver do jeito que nós imaginarmos que é o correto, que é o certo. Agora então eu faço o que eu quero, eu digo o que eu quero, eu vivo como eu quero. Não. Deus nos deu a liberdade, mas veja, o Catecismo no número 1743 vai dizer assim: Deus deixou o homem nas mãos de sua própria decisão. Então Deus nos deixou livre para decidirmos. O autor do Deuteronômio vai dizer que Deus colocou a seguinte parábola, né? Eis que eu coloco hoje à tua frente a vida e a morte. E Deus vai dizer: escolhe, pois, a vida para que vivas. Em outro momento no Deuteronômio ele vai dizer: eis que eu coloco hoje em tua presença a bênção e a maldição. Aí ele vai dizer: escolhe, pois, a bênção para que vivas. E veja o que Deus diz. Porque Deus nos deixou livre e deixou a decisão, né, da nossa vida, mediante também a nossa liberdade, para que pudéssemos livremente, sem sermos coagidos ou obrigados por Deus, aderir a seu Criador e chegar assim à feliz perfeição. Então veja, Deus nos deixou livre, porque Deus não queria nos coagir, né? Deus não queria nos obrigar a amá-lo, e Ele nos deixa livre para que nós pudéssemos aderir livremente a Deus e alcançarmos a felicidade perfeita, a felicidade plena, a felicidade eterna, a felicidade do céu. Então, se você é católico, não deixe que essa onda democrática de dizer o que quer, fazer o que quer, pensar o que quer, viver como quer, entre na sua alma. Porque o diabo, ele é exatamente assim. Ele disse a Adão e Eva: não, vocês podem comer. Deus disse: vocês não podem. Ele disse: não, vocês podem comer. Ele disse a Jesus: se tu és filho de Deus, então tu és livre. Tu pode fazer o que tu queres. Então transforma essas pedras em pães. Se tu és o filho de Deus, tu és livre. Tu pode fazer o que tu quiseres. Então se prostra aqui e me adora, e eu te darei tudo isso que tu estás vendo. Ou seja, nós podemos ver que o diabo, fazendo mau uso da sua liberdade e decidindo perpetuar, né, no erro, foi precipitado ao inferno. E para ele não tem mais perdão. E a igreja vem dizer que se nós também fizermos mau uso da nossa liberdade, como ele fez, e deliberadamente perpetuarmos a fazer o mal, nós também seremos precipitados ao inferno. E depois da morte não existe mais perdão para o homem, como não existiu perdão para Satanás depois que foi precipitado do céu. Portanto, que nós possamos pedir ao Senhor a graça de reconhecermos verdadeiramente o que é a liberdade. A liberdade, a igreja vai dizer e nos ensina que o Espírito Santo nos foi dado, e como ensina o apóstolo, onde se acha o Espírito do Senhor, aí está a liberdade, segundo Coríntios 3,17. Desde agora participamos da liberdade, da glória dos filhos de Deus. Então, se você realmente é livre, você é alguém conduzido pelo Espírito Santo. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Não é porque você é livre que você pode fazer, pensar, dizer o que você quiser. Deus abençoe você.